dublagem, ele faz o pato mais famoso do mundo, e perdoe o Patolino, mas ele faz o pato mais famoso do mundo. Então, queria chamar aqui no palco da Responde Cariri, né, o nosso povo e o nosso pato dono brasileiro, Cláudio Galvão. Ô, gente, que satisfação ter você aqui, cara. Realização de sonho. Toda minha, toda minha. Como eu costumo dizer, sonhos são como realizados. E aqui está a resposta que sonhos se realizam. Muito obrigado, rapaz. Eu vou começar com as perguntas básicas. Mais importante, de extrema importância, para saber o que é dublagem. Como é que esse mundo maravilhoso, especial da dublagem entrou na tua vida? Nossa, boa tarde para vocês, gente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, o convite de estar aqui nessa exposição que é tão legal, né? Tem uma ótima rápida aqui, eu cheguei a todo mundo nem tempo, mas eu vou dar mais uma ótima, a gente vai se falar mais aí por baixo, também, tá? Mas queria dar os parabéns pela cidade fazer esse evento, uma cidade que é tão marcante, né? Assim, já culturalmente, para a gente dá muito prazer fazer parte desse evento aqui nessa cidade que tem uma história maravilhosa, né? Eu acho incrível a história daqui, porque de uma pequena aldeia se transformou numa das maiores cidades que a gente tem no Nordeste, mais faladas, mais conhecidas, um lugar de romaria, né? Uma coisa de um lugar de fé. Parabéns pela cidade, muito obrigado. Prazer estar fazendo parte aqui, tá? Então, como entrou essa história da dublagem na minha vida, na verdade, eu já era ator há muito tempo, já comecei a minha carreira como ator desde criança. Então, a dublagem, eu costumo dizer que eu já estou fazendo isso há mais de 30 anos e a dublagem foi a última coisa da arte que chegou na minha vida. Ou seja, já se faz mais de 30 anos que eu comecei na dublagem, mas antes eu sempre fui ator desde garoto e fiz muito teatro musical, continuo fazendo até hoje, então minha carreira sempre foi paralelamente. Carreira de atuação, no teatro musical, televisão, já fiz muitas novelas na TV Globo também, mas a dublagem, enfim, ela começou há 31 anos mais ou menos na minha vida e enfim, vai até o final da vida, com certeza, porque é o que a gente fala, é uma cachaça, né? Quem começa a dublar não para mais. E a gente, eu dou aula também, então eu vejo assim os alunos que estão começando, né? A empolgação, né, de ser dublador, então a gente fica mais motivado ainda, a dublagem cresce aí, as outras gerações vão chegando. Eu sou muito fã do Pato Donald, muito fã, marcou muito a minha infância e adolescência. Até hoje, para mim, é o melhor pato que tem no mundo. Me perdoe o Patolino, peço desculpa ao Patolino, mas o Pato Donald é Deus, é maravilhoso. É verdade que para você fazer o teste do Pato Donald, tem algo bem inusitado e você teve que cantar um grande hino nacional, como eu costumo dizer, e se for realmente verdade, Pato Donald, dá uma palhinha pra gente. Cantar uma música, quando eu fui chamado para fazer um teste para fazer o Pato Donald, foi tudo muito rápido, porque eu já contei essa história em alguns lugares, mas enfim, vou repetir, de repente tem pessoas que não viram. Eu fui chamado para fazer um teste porque o dublador que fazia a voz do Pato Donald antes de mim, ele teve que se ausentar, ele morava em São Paulo, e naquela época não tinha como você fazer se não fosse no estúdio. Hoje em dia a gente tem como fazer a dublagem de forma remota, mesmo você não no estúdio. Naquela época não tinha, então ele precisou se ausentar em São Paulo, e aí precisou de uma pessoa para substituir, assim, de uma hora para outra, que estava bem na série. E aí eu tive a oportunidade de fazer um teste, e aí eles me perguntaram lá de Los Angeles, né, se eu podia para falar um pouco com eles com a voz de Pato Donald. Eu falei, aí, você pode cantar alguma coisa? Eu falei, tem que cantar uma música que americano conhece, né? Uma música que americano conhece, o mundo conhece, né? Aí não teve jeito, aí eu fisguei eles, the Lord New General Duke Brasil, great job! Pronto, e aí virei o Pato Donald daquele dia. E aí de lá pra cá, assim,
Pegando um pouco essa pegada do Pato Donald, acho que você já teve outros dubladores, né? Você seguiu a mesma sistemática de técnica dos outros dubladores, você colocou um pouco mais do seu eu no personagem, que é maravilhoso e é muito nostálgico. Eu olho para tu aqui, eu vejo nostalgia em termos do Pato Donald. É maravilhosa essa sensação. É legal. Então, eu sigo exatamente como é o original lá, né? Como é fazer o inglês, o som é exatamente como eu faço. Assim. Isso foi um pedido deles para se aproximasse o mais possível do original. Então, não tem muito como fugir daí. Agora, em relação a adaptações de texto, coisas que vêm em inglês, por exemplo, eu coloquei uma coisa que é... Ele fala, né? Isso no original é oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Então, isso aqui, né? Oh boy, oh boy. Não é uma coisa nossa. Então, eu aproveitei que o som era opa, opa e oh boy, e aí como alguns outros também, né? Ele fala assim, what's a big idea? Pra gente também não funciona muito, né? Aí eu virei o... Então eu fui trocando algumas frases, assim, algumas palavras e fui encontrando coisas que a gente se identifique mais aqui no nosso país. Mas a origem do som, a sonoridade, se você pegar em inglês, é exatamente igual ao que eu faço. Costumava até brincar nas escolas com meus amigos, a gente discutindo e começando a imitar o Pato Donald. Vou perder meu emprego. Mas é maravilhoso, como eu te falei, é uma realização de sonhos. Sempre quis conhecer você e a gente sempre esbarra muito nas pessoas que têm o mesmo sonho. E ter o Pato Donald ali na minha frente, nossa, é maravilhoso, é uma graça de Deus na minha vida, tá? E como todas as pessoas ali também. É um prazer para mim também. Muito obrigado. Obrigado também. Vamos abrir agora espaço para o pessoal. Está aqui o nosso Mr. Marcão. Aí vai entregar para vocês aí, faça uma pergunta, se apresente, faz uma pergunta breve para que ele possa responder de forma breve e poder atender todos vocês, tá? O máximo possível de gente. Claro. Meu nome é Paulo, foi um prazer receber aqui, é muito bom conhecer. Obrigado, Paulo. Gostaria de saber, de todos os trabalhos que você fez, qual foi o que mais te marcou? Que fez uma coisa que você ficou na sua memória assim, no trabalho? Nossa, essa pergunta é difícil, porque você imagina 30 anos fazendo quase todo dia dublando, então tem muitas coisas que marcaram. O Donald realmente é um marco, né? Porque é um personagem talvez assim, mundialmente muito forte, né? Donald é muito marcante, agora tem várias coisas. Tem canções de filmes que musicais que me marcaram muito, né? Todas de Notre Dame, que eu fiz globando, que foi muito marcante, porque além de ser um personagem difícil, né? Era um personagem de comédia delante, né? Um apresentador da história, ele cantava muito e de uma forma muito operística, né? Então isso foi muito marcante, né? Dobram os sinos, Paris despertou, soar de Notre Dame. Já tem peixe fresco, o pão já soa ao soar de Notre Dame. Sinos grandes com sons trovejantes e pequenos com sons de orações. Paris são divinos os sonhos, tão lindos os sons de Notre Dame. Aí tem uma bundão no final. Isso foi muito marcante, foi um grande musical, uma era de musicais grandes, né? Que tomara que volte, né? Porque a gente não teve, né? Uma fase assim, muitos grandes musicais, muitos cantores, histórias muito bem contadas, tomara que elas voltem. Então esse é um dos momentos marcantes. Próxima pergunta. Me chamo Felipe e eu queria 3 coisas que você fizesse, na verdade, 2 perguntas e uma coisa. Que a primeira era que eu queria que você falasse apenas sorrir e acene, rapaz, porque no Madagascar não é você que dubla. Mas eu também queria perguntar qual foi o melhor da Madagascar que você acha? Qual foi o quê? O melhor da Madagascar. Eu sou muito suspeito para falar. Acho que, nossa, talvez 2. Eu acho que, não sei, não dá para escolher, não dá, porque cada um tem uma coisa. Todos são únicos, todos são únicos. Eu fico dividido, não consigo escolher, não consigo. E a terceira é que eu queria que você respondesse o seguinte, que você dublou o Dino Brewster em Need for Speed. E eu queria saber se você jogou algum jogo do Need for Speed ou algo do tipo. Nossa, eu sou péssimo no jogo, gente. Péssimo. Não joguei, mas eu lembro muito de ter dublado esse filme, né? Mas eu não conheço, realmente não cheguei a jogar. É bom? Ficou boa a minha dublagem?
Obrigado, obrigado. Muito bem, rapazes. Sorriam e acenem. Sorriam. Próxima pergunta, gente. Oi, eu não. Aqui. Eu ainda não acredito que isso é real. Mas. Vamos pegar. Você gosta da Matrix? Obrigado. Eu escrevi. Chorava que eu tô chorando. Não. Ai, meu Deus. Sei que estamos aqui pelo seu trabalho como dublador e ator, mas eu sou estudante de música e a gente também te conhece um pouco pelas músicas, Homem, Ser, enfim. E eu gostaria de saber qual foi o pontapé inicial para os seus estudos e trabalhando com canto, porque você é do canto lírico também, e é meio avesso assim, pensar que você dubla e você canta lírico, é sensacional, tá? Obrigado pelo trabalho. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Bom, canto, como você mesmo falou, né? Eu estudei no Conservatório Brasileiro de Música, estudei canto lírico. Na verdade, eu passei minha vida inteira estudando tudo que eu podia para não ficar desempregado. Então, fui estudar teatro, aí fui estudar dança, estudei música, estudei tudo. Alguma coisa vai dar certo. Mais ou menos isso. Então, eu estudei canto lírico realmente alguns anos no Conservatório de Música. Cheguei a cantar alguns repertórios líricos. Participei do festival de ópera de Manaus, por exemplo, algumas coisas do Rio de Janeiro. Mas aí a minha carreira foi enveredando para musicais. Então eu comecei a trabalhar muito no teatro musical, mas assim, passei a vida inteira cantando. Você também faz musicais aqui? Ah, que legal! E aqui é grupo de musicais, vocês fazem? Sim, aqui tem alguns pontos que eu teatro. Aqui a gente tem um curso de teatro na URGA, e aí lá as pessoas fazem os processos de encenações, e aí geralmente fazem alguns convidados. E aí, devido à Broadway, muitos alunos acabam se influenciando e influenciando a universidade. E então, tem o grupo Interlúdio, do Crato, que está começando a fazer o Meu Caro Evanescence, que vai estrear dia 8 e 9 de novembro agora. E aí a gente está o ano inteiro fazendo isso, e é um trabalho muito difícil, mas é muito prazeroso chegar no momento do ensaio e pensar na estreia final, e é sensacional. Então aqui no Cariri está assim, surgindo cada vez mais a cultura dos musicais. Que ótimo, amém. Tomara que vá pra frente mesmo. Me marca, que eu vou fazer marca no meu Instagram, mandando uma DM lá, avisando para você, eu vejo um pouco das imagens, tá bom? Legal, obrigado, viu? Faz o seguinte, marca o perfil da Disponível, que a gente comunica para o Cláudio também e repassa para ele para ter uma noção do que está acontecendo, tá? Isso. Divulga para a gente também. Quero ver. Estou curioso também, eu gosto um pouco de música, tocar alguma coisinha também. Ah, é? Eu não sou formado em música, Você tem cara de músico de rock and roll. Eu costumo dizer assim que eu vou do Zeca Pagodinho ao Iron Maiden. Tá bom demais. Próximo. Microfone. Olá, tudo bom? Oi, Cláudio. Tudo bem? Então, eu queria fazer uma pergunta. Você é dubladora? Não, você é dubladora, né? Olha, obrigada. Ó. Fala. Pode falar. Se não der certo, eu já tenho um plano B. Então, Cláudia, eu queria te fazer uma pergunta que eu queria te fazer agora. Teve algum personagem que você não gostou de ter dublado? Que eu não gostei? Não, de jeito nenhum. Eu adoro, imagina, todo dia eu vou lá. Tem uns que eu gosto muito mais, outros mais ou menos, outros normal. Mas não gostar, nunca tive nada que eu tenha feito que eu não tenha gostado. Eu tenho um pedido. Sim. Pode falar de novo. Quem disse que pinguim não voa? Quem disse que pinguim não voa? Obrigado. Pegando um pouco esse gancho que ela falou de personagem que você não gosta, Obrigado. Olha, cachorrina. Vai falando. tem algum personagem que você não chegou a dublar e gostaria de dublar? Algum ator, algum personagem de anime ou de série ou algo do tipo assim? Nossa, pergunta difícil, hein? Não tenho um específico não, mas assim, quando eu dublo animes, eu acho muito legal, porque eu acho muito diferente assim, a linguagem do anime. Mas é difícil dizer um personagem, porque todos que estão dublando fazem tão bem, assim, parece que eu estou querendo pegar o personagem do outro. Mas, ó, o One Piece ali, ó, caramba, mas eu não posso pegar o trabalho da Carol Valés. Não, mas tem muitos personagens, não sei, não tem específico não, tem gente que fala, eu queria muito dublar o Dio ou o Naruto, né? Eu queria muito dublar, né? Eu não tenho um personagem
personagem específico, não, porque eu tenho uma coisa que toda vez que eu vou dublar, aquilo que eu estou fazendo na hora é sempre o melhor que eu estou fazendo. Então é uma busca diária, assim, cada coisa. Aplausos, gente. Próximo. Boa tarde, Cláudio. Ana Gustavo. Eu queria fazer uma pergunta que você fizesse a voz do personagem. Qual foi o personagem que você disse? Nossa, isso aqui vai estourar. Não deu certo, assim, não deu muita visibilidade. Olha, tem um personagem. Caiu aí, não, né? Tem um personagem que não é que não fez sucesso, fez sucesso, mas eu acho que ele poderia ter feito mais porque eu adoro. É o Encantado, o Pesqueiro, assim. Né? Eu acho que ele fez um sucesso, mas eu acho que aquele filme devia ser muito mais, que eu adoro. Toda vez que eu vejo, eu adoro aquele filme. E eu adoro dublar esse ator, o James Marsden. Então talvez esse, assim, não flopou, mas eu acho que ele devia ser mais estourado. Eu queria também que você cantasse um pouquinho do trecho da música do Lotus. Como será que eu vou lembrar? Não vou lembrar a letra agora. Dá uma palhinha pra ele, né? Eu lembro eu não consigo lembrar da letra. Se eu puder me arrumar a letra, pode ser. Será que eu sou ruim? Caramba, eu faço muita coisa que eu acabo esquecendo a aula de cantar. Obrigado, viu? A gente sabe mais decorar que eu. Legal, obrigado, tá? E você, não é dessa época, você gosta do engenho do Havaí? Não é? Legal, obrigado. Deixa eu ver. E aí? Caramba, rapaz. Mas é o quê? Seu pai, sua mãe que gostam? Você gosta mesmo? Legal. Ótimo gosto musical, né? Que bom, os jovens estão muito bem. Todo mundo fala assim, os jovens só gostam de porcaria. A prova viva aí que não é, né? A prova viva que não é, né? Não é, exatamente. Mas tem muita coisa boa, gente. Escutem Cazuza também, tá, gente? Cazuza. Temos grandes poetas, né? Mas acho que deve ter muita coisa, talvez hoje em dia não esteja sendo muito divulgado, mas tem muita coisa que você for procurar aí, de jovens fazendo, muito bom. É legal das redes sociais que abrem essas portas, né? Perfeito, exatamente. Graças a Deus, né? A gente ficava escondida com talento, não podia mostrar, agora pode, né? Eu me lembro que eu conheci o Ariano Suassuna pelas redes sociais, tive o prazer de conhecer pessoalmente também. Que bom, esse pegou. Tá lá no alto, né? Aumentou o nível. Próxima. Boa tarde, meu nome é Isaac. Pois é. Teve algum personagem que você, assim, no começo você não queria dublar, só que depois você mudou de ideia, ou algum personagem que você queria dublar e depois não dá pra ele? Que eu não queria dublar, como eu falei, eu não tenho essa coisa de o que vier eu gosto. Tá? Você passou na frente, estou chutando. Agora, tem personagem que eu comecei a gostar mais ainda com o tempo, assim. O Donald, por exemplo, é assim, porque o Donald é muito difícil de dublar o Pato Donald. E é difícil as pessoas entenderem. E é normal o Pato Donald, inclusive isso foi uma coisa que me falaram de lá, de Los Angeles, eles falaram, não se preocupe, porque o Pato Donald foi criado dessa maneira, o personagem, é por isso que ele é tão limitado, porque ele não consegue ser entendido. Eu falei, até que não razão. Então eu não me preocupei muito. Mas eu sempre me preocupei em fazer o máximo possível que a pessoa entenda melhor. Como é muito difícil, então no começo eu falo, nossa, como é difícil. Aí depois eu fui entendendo, fui aprendendo, melhorando, aí agora cada vez eu gosto mais do Pato Donald. E também queria que você tentasse falasse um personagem, que é o Megamente. Criado! Eu não preciso mais de você. Vá pegar uma pipoca para mim. Está na hora de você ir para a escola. Puxando um pouco essa questão do Megamente, nossa, sou apaixonada pelo personagem também. Como é que ele caiu na tua vida? O Megamente foi teste que eu fiz com a Marlene dirigindo, maravilhosa. Fizemos um trabalho assim muito a três mãos, na verdade, né? Porque também tinha uma que acompanhava, que era lá da própria empresa, da DreamWorks, que acompanhava a gente também. Então a gente fez um trabalho muito refinado, assim, muito difícil no começo, para entender como seria o personagem. Então foi bem difícil.
Mas foi uma equipe muito boa, né? Então, assim, foi um trabalho difícil, mas que eu acho que quando eu vejo hoje em dia, eu falo assim, valeu a pena gastar tempo, gastar energia o máximo possível, porque foi muito cansativo, mas ficou bom, né? Um personagem que, pra gente que curte a cultura geek, ele é icônico, né? Tá engajado 100%. Sem contar com a trilha sonora, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, CDC, cadê? Eu sou fã, cara. O cara sai daquela língua lá. Pô, brincadeira. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Joelma? Isso. Mas vem dançar um tacacá, fica. Primeiramente, eu não tenho talento da Joelma no cabeça, mas eu sou muito fã dela também. É a primeira vez que eu participo do Explode. Seja bem-vindo, atento. Prazer. Obrigada. E eu gostei muito, eu nunca tinha conhecido mais pessoas, né? Assim, eu sempre tive vontade de ver mais propriedade de hoje. E eu vi que você viu também o Simpu. Sim, isso mesmo. E fiquei sabendo que você, eu gosto muito do Simpu. Tive um Simpu, mas infelizmente foi jogado fora. Meu Deus. Ele deve ter ficado muito triste. Você me jogou fora. Puxa vida. E eu queria saber de você sobre os personagens que você fez. Se tem algum que você superou a sua expectativa. Isso também. Nossa, só perguntas difíceis, né? Mas esse sempre é bom. Olha, o Megamente é um que superou as minhas expectativas. Eu achava que ele fosse estar bom, mas eu acho que toda vez que eu vejo, eu falo, caramba, esse personagem, o personagem é muito bom, né? E como eu falei, a gente fez com tanto cuidado, demoramos tanto tempo para fazer, que não tinha como ficar bom. Então ele, Megamente, superou as expectativas. Próxima pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Vou fazer uma pergunta aqui. Nova Guarda e Megamente são vilões muito diferentes, mas ambos funcionamos com um time cômico excelente. Como foi a construção desses personagens? Houve espaço para improviso na criação desses personagens? Sim, teve sim. A gente, como eu falei, o Megamente, ele já por si só já tem um arco assim estrutural de um vilão que é muito forte, né? Uma história de um bebê que é lançado de um planeta e ele tem um futuro brilhante pela frente, fora de uma pancada, ele vira um inverso. Superman, né? Então, assim, ele já teve um arco fácil para você se transformar no vilão, né? Aquela perfeito momento, perfeita história para realmente ser criado um vilão. Então isso facilita muito porque já está muito ali explícito na história, né? Agora, ele é cheio de camadas, né? Porque ao mesmo tempo que ele é um vilão, você acaba gostando dele, né? Porque ele não é mau, ele não é uma pessoa, ele se transforma no vilão porque ele passou por circunstâncias difíceis ali na vida e tal. E ele, no fundo, ele gosta do Metro Man, né? Porque você viu que ele fica mal, deprimido quando o Metro Man desaparece, não tem mais o que fazer na minha vida, como quer dizer. Então ele é cheio de camadas, ele é vilão, ele é um cara apaixonado, se apaixona pela jornalista, ao mesmo tempo ele gosta do Metro Man, ele acaba se transformando depois num cara legal para a cidade, né? Quando ele tem a virada, ele se transforma num herói, enfim, então ele é um personagem muito legal. Muito rico, o dublador é uma banheira, uma piscina de conteúdos bons, né? O Farquaad, você perguntou? O Farquaad também é incrível, porque esses personagens, eles são muito bem construídos dentro da história, né? O Farquaad, ele tem o quê? Ele tem morre de vontade de ser um cara lindo e maravilhoso e poderoso, tudo aquilo que ele na verdade não é. Então aquele cara, quando ele não consegue ser de verdade o que ele gosta de ser, ele fica frustrado e acaba se transformando num vilão, né? Então, eu acho que os dois têm essa semelhança de sofrimentos internos que fazem com que eles se transformem no vilão, mas são completamente diferentes.
Né? O Farquaad já tem essa coisa de achar que ele é desse tamanho, as pernas desse tamanho, desce do cavalo, tem uma perna falsa, né? Pensar que ele é grandão. Então assim, ele é meio ridículo, né? E o Megamente também, né? Não tem nada de belo, né? Cabeção gigante azul, né? É tanto que o Farquaad tem uma fala que prova muito isso, né? Que ele fala do Shrek. O outro apaixonado pela princesa. Como se ele fosse o cara mais lindo do mundo, né? Falando do Shrek, é o sujo falando mal lavado. Então, assim, eu acho incrível essas peças. Então, a sua pergunta foi semelhança entre um e outro? Não. Né? Que tem de um tipo cômico, né? E ao mesmo tempo, acho que os dois têm essa semelhança, apesar de serem diferentes. Cláudio, queria pedir só uma coisa. Faz uma demonstração do Pato Donald com raiva, por favor. Com raiva? Boa tarde. Boa tarde. Qual? Radar. Nossa, se fosse Kardashian. Só gente chique aqui, Joel, Kardashian. Eu queria saber sobre o processo de produção das músicas de Mulan. Eu gosto muito. Mulan é mais um exemplo como esse que eu falei do Corcunda de Notre Dame. Grandes musicais com músicas muito elaboradas, de altíssima qualidade, precisando de cantores de muita experiência para fazer. E a gente foi dirigido por Marcelo Coutinho, né, que é um diretor, assim, na minha opinião, um dos melhores diretores musicais, porque é um cara que conhece muita música, canta lindamente na voz dele no Corcunda. É do Corcunda, né? Nas canções e no personagem. Enfim, então assim, a gente teve o melhor dos mundos. A gente fez isso no estudo da Revolução, que era um estudo que era muito bem preparado na época, tecnicamente, para fazer. O Marcelo Coutinho, por ele conhecer muito bem os cantores lírios, ele trouxe um elenco de cantores bons também para fazer parte de coro e tal, enfim. Então foi tudo muito bem cuidado, assim. Todo mundo estava muito bem no que estava fazendo. O diretor musical bom, o técnico, os dubladores, os cantores, então o lugar perfeito para se trabalhar. Tem que dar certo, quando todo mundo está fazendo o melhor, né, na sua parte. Você falou um pouco de música, né? Eu gosto muito de música e tudo na nossa vida tem uma inspiração, uma influência. O que te influencia hoje na área musical? E inicialmente na tua carreira de música também? Pode ser uma banda, um estilo musical? Cara, eu ouvia, na minha adolescência, eu ouvia muito rock, né? Na minha época, minha época de jovem era nos anos 80, né? Eu tenho 55 anos, então quando eu tinha 14, 15 anos, era nos anos 80, auge dos anos 80, onde a gente tinha uma explosão das bandas de rock, né? Então eu fui o Rock in Rio, então eu vi Iron Maiden, Scorpions e CDC, tudo isso ao vivo, né? Então assim, era uma loucura, então a gente só ouvia isso. E era uma época que eu ouvia vinil. Então, cara, era uma coisa, você ouvia o vinil, você ficava horas, né? Ouvindo, vendo aquele negócio voltava, pegava a bolinha, voltava. Era uma outra forma de ouvir música, né? Então eu ouvi muito rock na minha juventude, mas eu também sempre gostei muito de cantores que tinham vozeirão, né? Então eu gostava muito do Renato Russo, que era de rock, né? Essa ousadinha demais, eu adorava. Então assim, gostava de rock, gostava de quem cantava vozeirão. Era isso que eu ouvia, mais rock do que qualquer coisa. Mas sempre gostei de tudo. Samba, gosto de samba também. Quando você falou do Pagodinho, cara, Pagodinho pra mim é rei. Zeca Pagodinho pra mim é um dos melhores cantores que a gente tem no Brasil. Assim. Canta muito, canta com técnica de rock and roll. Pra quem não sabe, canta drive pra caramba, o cara tem. Botar ele pra cantar rock, ele vai arrebentar. Ele canta muito, então ele tem técnica, ele é afinado, ele é um excelente músico. Como cantor de samba, é um cara que consegue fazer uma quebra de ritmo como ninguém faz. Ele antecipa todas as entradas, depois pega de novo lá na frente e depois volta. Sensacional. Então eu gosto muito de música assim, boa, né? Que você pode falar, não, esse cara ele conhece música, essa banda aí. Eu costumo dizer que a gente é uma águia e não pode ficar presa na gaiola, musicalmente, né? Não, de pode. E tu, acho que
vocês conhecem Eduardo Falaschi, um dos maiores cantores de heavy metal do país. Ele esteve aqui no nosso evento e falou justamente essa questão do Zeca, né? Que eles cantam muito bem, tem a questão das entradas, que é uma produção muito boa também, e ele diz: escutem Zeca Pagodinho. É isso aí, não, música boa não tem que ser só um estilo, não, né? Exatamente. Próximo. Quem? Aonde? Ali, de frente? Microfone, cadê? Quem é? Ali. Aí. Oi, Oi. E eu queria dizer que, assim, eu fico muito feliz por ver você aqui e eu espero que a sua voz continue ecoando pelas próximas gerações. Amém. Amém. Obrigado. E quando eu escuto sua voz em algum filme ou série, ou quando você aparece aí, já vem aquela música de Homens Fortes e Urbanos. Sim. Vamos cantar? Puxa o coro aí, gente. Queria vencer, derrotar os surdos, é o que vai valer. Não são que eu pedi, são frouxos e sem jeito algum. Vou tentar melhorar um por um. Calmo como a brisa, chamas no olhar. Uma vez centrado, você vai ganhar. Mas se não estão em condições de se amar e combater, como vão guerrear e vencer? Seremos rápidos como de novo. Vocês têm que fazer. Vou vencer. Não, vou vencer, que é o que todo mundo canta. Vou vencer, seremos rápidos como. Vou vencer, não fosse igual a de outro. Vamos vencer. Não há sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga inspiração. Que show lindo, cara. Que demonstração maravilhosa de interação entre o dublador, o cantor e o nosso público, tá? Obrigado. E como você falou que é a primeira vez que vem na Exponine, eu estava andando aqui antes da palestra, encontrei muita gente também que veio me abraçar, agradecer também, mas sou eu que agradeço a vocês. E costumo dizer que cada um de vocês é nossa maior e mais importante atração, tá? Obrigado por estarem aqui. Exatamente. Se não fossem eles, a gente não existia. Com certeza. Próxima pergunta? Olá, boa tarde. Opa. Todos e todas. Prazer imenso poder estar aqui. Meu filho está aqui, ele tem 16 anos, e foi ele que me motivou a vir aqui visitar hoje. Legal. Eu tenho quase 40, você era meu exemplo. E você falando inclusive das músicas, né? No nosso tempo, quando a gente era mais jovem, a gente não tinha internet, a facilidade de você. A gente ouvia o personagem, mas não tinha como você saber a imagem de quem era o dublador, né? Somos muito fãs do seu trabalho. Inclusive, eu trouxe aqui para também começar a assinar. Certo? Então, você tem noção do quão é importante a sua voz, a marcado na história, não dos mais jovens que estão aqui, mas dos mais velhos, né? Muito mais velhos, que acompanham há décadas a sua dublagem, muitos personagens, e você tem noção disso, de quando tem que imaginar que as pessoas com isso. Tem noção e cada vez mais tem essa noção. Estar aqui, na verdade, é para isso, né? É porque eu sei a importância que tem para cada pessoa, então assim, eu acho muito importante a interação. Em todo lugar onde eu vou, eu sou abordado, eu não tenho problema nenhum em fazer foto, nem falar, porque eu acho que se o nosso trabalho é para isso, a gente tem que estar à disposição o máximo possível, respeitando justamente esse sentimento que eu sei que eu também, antes, quando era criança, e que eu via, né, as dublagens, aquilo está marcado na minha cabeça até hoje, né? E depois, no futuro, eu conheci, né, colegas, né, que
dublavam e eu ouvia a voz dos mais velhos, muitos já se foram, infelizmente, mas assim, eu tive muito prazer de Comon, Jardim, né? Dubladores que, né, o Drummond, enfim, nossa, quantos, né, que eu quando era criança ouvia e ficava guardado, e você ouve aquela voz, nunca mais se esquece. Então, eu sei exatamente o que significa isso, respeito cada vez mais e agradeço cada dia por poder fazer parte disso e ter o respeito de vocês. Muito obrigado. Agora eu vou chamar assim um assunto mais sério. A gente começou a falar assim, já de dublagem, já cantamos também, mas existe uma coisa que eu já debatei aqui com a Letícia e com todo o pessoal que está aqui, a questão da IA, né? A IA está surgindo, eu acredito que seja futuramente um perigo para a dublagem, né? Eu queria que você explicasse um pouco a sua visão da questão da inteligência artificial e explicasse para o pessoal o que é a dublagem viva e qual a importância de valorizar a dublagem viva. A dublagem é arte, né? A arte precisa ter seres humanos fazendo, né? Senão, eu acho que a IA, a gente tem que entender o seguinte, a gente precisa ser contra a IA porque ela ajuda muito a gente, né? A gente tem que entender que ela é uma ferramenta, ela não pode substituir nenhum caso, não é só de voz, como também nas artes plásticas, né? Na pintura, nos desenhos, enfim, a música. Eu acho que tudo que é feito pelo ser humano, a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos, né? Então a gente tem que preservar o que só nós temos a capacidade de fazer. Se nós temos esse dom de vir no mundo com essa possibilidade de criação, né, nossa, que só nós temos, nós somos os únicos tipos de animais que conseguem de fato raciocinar, saber que nós vamos morrer no futuro, saber mudar os nossos destinos, a gente consegue ter um nível de raciocínio que nenhum outro animal, teoricamente, tem, né? Então, assim, para que a gente vai utilizar uma coisa que a gente pode ajudar a gente em detrimento de acabar com aquilo que a gente tem de melhor? Então, assim, esse é um ponto, tá? Outro ponto é uma coisa que se chama direito personalíssimo. Quando você tem, por exemplo, a sua assinatura, se você pega o papel branco e assina, o outro vai lá e coloca que você assinou, passou todos os seus direitos para ele, o que você está fazendo? Estelionato, né? É crime. Então, usando a sua assinatura, que é só sua, para utilizar em detrimento de outra coisa. A voz é uma assinatura. Você sabia que só todos nós temos uma voz diferente um do outro? A voz é como uma impressão digital, nenhuma é igual a outra. Então as vozes são todas diferentes. Há como você mapear exatamente se eu falo, a onda sonora é uma, se ele fala, se ela fala, cada onda sonora é diferente. Então, cada voz é um direito personalíssimo, é só nosso. Quando você pega uma ferramenta, onde você, no nosso caso, reproduz uma voz e diz que você criou uma voz nova, mas está claro ali que aquele timbre é feito de alguém que já criou, isso é crime. Então, é só uma questão de tempo. A gente já está com PLs lá, né, em Brasília, né, tentando já regulamentar a IA de uma forma que ela possa vir para ajudar, mas não para predar, não para tirar o trabalho das pessoas, que é um direito de cada um. Ninguém pode criar uma coisa, essa coisa que você chega no Midjourney ou vários outros programas, você fala assim, eu quero que você faça uma foto do Arthur aqui no nosso Exponile com traços de Picasso. Aí ele vai e faz uma pintura sua exatamente como Picasso faria. Isso é crime. Ele está utilizando uma coisa que já existe. Entendeu? Então parece ser muito legal quando você pode entrar no aplicativo, você pode criar várias coisas, mas na verdade você não está criando nada. A IA não cria nada. Ela simplesmente pega todas as informações rapidamente que ela conhece, junta tudo e coloca para você, dizendo que aquilo é uma coisa nova. Não é novo. Aquilo já foi feito, já foi criado. Então isso é crime. Então o que eu acho da IA? Ela tem que ser regulamentada em vários casos, não é só na voz, pintura, desenhos, enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente precisa regulamentar, mas quando tudo chega novo, chega sem lei, e dá aquele, mas agora acabou tudo. Não acabou tudo. Eu não faço parte desse coro para desesperar que vai acabar com a dublagem. Não vai acabar com a dublagem. Até mesmo porque se fosse acabar, já teria acabado, eu acho. Porque assim, eles já entenderam que existem passos que podem se dar e outros não. Então as grandes mídias, as grandes empresas, elas não são boas, elas sabem que elas podem ser muito processadas no futuro. Por causa disso, se a gente tiver lei comprovado, fala, não, estou usando a minha voz.
Tá ali, ó, minha voz, esse timbre é meu. A IA fez uma coisa baseada na minha voz. Então você me paga o processo, né? Então, acho que no futuro vai ser isso, a regulamentação, aos poucos, e é isso, aí vai começar a caminhar como tem que ser. Se alguém quiser por si só falar assim, não, eu quero vender a minha voz para você usar, aí não história, vai assinar um contrato, vai vender, você vai negociar. Pode alguém chegar lá e pegar, tá aqui que é meu, agora eu vou vender, não pode, é um crime, né? Então, contra crime, só lei, e ela está chegando. E é o que eu costumo dizer, né? Nenhum tipo de tecnologia vai substituir amor ou algo que a gente não coloca. Jamais, né? Jamais. Graças a Deus. Próxima pergunta? Aqui. Em pé? Não, vai dar. Eu não vou me estender muito, porque eu vou falar de cada personagem que eu sou apaixonada por fazer. Aí só na semana que vem. É inacreditável o quanto você entra tanto na música como na dublagem. É incrível. E eu só queria, a primeira pergunta, eu escolhi para a personagem. E a primeira pergunta é que tu faz como foi mudar o óbvio. Como foi todo o processo de dublagem dele. E que tu falasse a casinha pregamente. Com certeza você é um vilão. Pena que não é super. Pena que não seja super. Com certeza você é. Pena que não seja super. Ele fala poucas coisas, né? Mas é um filme lindo. Eu adoro o Wall-E, porque também fala exatamente disso que ele está falando aqui agora, né? O quanto é importante a gente entender que a gente precisa preservar a nossa terra, preservar a natureza, preservar os humanos, né? A gente mesmo não acabar com a gente mesmo, né? Acho que os seres humanos acabam sendo os seus maiores inimigos. Mas enfim, então é um filme muito bonito, a história é muito bonita. É um filme que passa, acho que os primeiros 15 minutos do filme, não tenho certeza. Se não me engano, são os primeiros 15 minutos sem som. E todo mundo assiste assim. Olha que maravilha, né? Hoje, nos dias de hoje, que você não consegue passar 2 segundos sem passar para cima, arrasta para cima, você tem 15 minutos só com trilha sonora e animação. Incrível isso. Mas assim, o trabalho foi muito difícil. Apesar de ser poucas falas, foi muito difícil porque ele tinha eu gravei, fiz o som o mais próximo possível da vozinha, né? Wall-E, como se fosse um robôzinho. Mas ele tinha que ser colocado um efeito depois. Esse efeito, quando você coloca, se não tiver com a notinha exata da frase, a frase não sai certa. Então, se ele fala assim, para vocês entenderem, se ele fala assim, Wall-E, tem uma notinha, se não fizer certa a notinha, saía Wall-E, outro som. Então, eu tive que fazer toda a dublagem pensando em música. Tive que fazer toda a linha melódica exatamente igual como ele fazia, depois coloquei efeito. Teve um pensamento musical para fazer a dublagem do dublagem, mesmo nas falas. Como é que é? Tá vendo? Você é um ponto fora da curva, graças a Deus. Sério. Eu sou muito fã de novela, costumo ver novelas, né? Aprendi com minha mãe, com meu pai, né? E você fez várias novelas bastante conhecidas. Conta um pouquinho aqui para o pessoal sobre esses trabalhos e destaca algum que marcou a tua vida. Bom, também como sempre, ainda tenho que agradecer a Deus direto, porque todos os trabalhos que eu fiz na televisão foram um dos maiores autores, na minha opinião, no Brasil, que é o Benedito Rui Barbosa, né? Então eu fiz Esperança, eu fiz Cabocla, eu fiz Minha Moça, eu fiz Pantanal. Só do tempo do Benedito, acho que eu fiz 5 novelas com o Benedito. Então, né, isso aí já é incrível. Então fazer essas novelas para mim sempre foi uma coisa maravilhosa, porque eu gosto muito de novela rural, por exemplo, né? Novela que se passa no campo e tal. Acho que a novela que passa no dia a dia, como a gente está acostumado a viver, não me atrai tanto. Então essas do campo, né, onde você tem que fazer um trabalho antes de começar a novela, você faz um workshop alguns meses antes para você aprender a montar, a cavalo, a selar. Quando você vai trabalhar em uma novela que é no campo, você tem que fazer isso tudo, aprender a selar o cavalo, aprender a tirar leite de vaca,
aprender as meninas aprender a passar ferro com aquele ferro antigo de carvão. Enfim, tem várias coisas que a gente tem que fazer um trabalho muito bacana que a TV Globo oferece de workshop para você trabalhando com tudo aquilo que você pode ter necessidade durante a novela. Então, essas novelas de época, além de você revisitar uma época que é diferente da nossa, então você tem que pesquisar também uma época, ver como era o jeito de falar. Tem uma grande mestre de prosódia lá, né, que é para ensinar a gente como é o sotaque. Então, você começa a falar que nem aqueles cabra assim, você tem que falar de um jeito que tem que ser mesmo parecido que é, né? Senão você não dá para acontecer, não. Né? Você tem que aprender a prosódia, como você fala de um jeito diferente, você tem que entender qual é o lugar, né? Os sotaques do Nordeste são diferentes, né, entre os lugares. Então, um baiano fala diferente dentro da própria Bahia, que fala diferente do cearense, que fala de pernambucano, do paraense. Então, assim, o Brasil é muito rico, né, nessa questão dos sotaques, né, da nossa cultura. Então, você mergulha na novela, mas você tem que mergulhar num lugar de cultura que você não conhece, maravilhoso. Próximo. Mas assim, eu achei ótimo, porque é um personagem forte, né? Ele estava muito ativo o tempo inteiro naquelas aulas, o cara estava de cabeça aberta, um professor completamente diferente, né? Assim, o professor Nogueira. Eu adorava. O Pokémon ele é muito legal porque tem personagem para tudo, né? Tem personagem para todo tipo. Eu nunca vi, acho que só mais do que só One Piece, né? Mas não gosto de disso. Só One Piece deve ter mais personagens que Pokémon, e olha lá, né? Sei. Mas eu adorei fazer o professor Nogueira, adorei. Se tivesse sido, eu gostaria de continuar fazendo. Obrigado. É a primeira vez que eu estou eu estou amando, principalmente conhecer você. Eu queria que você fizesse a dublagem do personagem Crush Procurando Nemo. Eu adoro ele. Isso aí. Que parada é essa, irmão? Eu vi tudo, aí. De dentro não começava viva. Aí, primeiro tu fez depois tu fez depois tu fez já é! Esse é demais, eu adoro esse vídeo. Boa tarde, aí eu sou você. Obrigado. E você fala um pouco sobre o seu podcast, você apresenta. Desfoque Podcast. Também queria que você falasse um pouco sobre o personagem que você deu em Deus o Pipe. Esse é demais. Muito bem, então, Desfoque Podcast, para quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube chamado Desfoque Podcast. Tá? É um canal, ele é bem nichado, assim, eu levo dubladores toda semana lá, então eu tenho um prazer incrível de receber meus colegas. Muitos eu já conheço a história, mas muitas histórias vão me surpreendendo ao longo do podcast, então quem tiver a oportunidade de assistir, se não conhece, entra lá, você vai gostar. Oi? Melhor, obrigado. Eu procuro fazer da melhor maneira possível, realmente, porque eu acho que a gente precisa documentar, né? Você vê como as pessoas têm a curiosidade de saber da vida dos dubladores, né? Então eu achei que, poxa, por que não fazer um programa onde a gente possa trazer o dublador para ele falar, não só dos personagens, falar da vida, como construiu, como ele fez, o que ele estudou. Eu acho que isso é bom, né, para o público, né? O público gosta de saber da vida do pessoal também, né? Então, é um programa que eu faço há 3 anos e meio, um pouco mais de 3 anos e meio, ininterruptamente, todas as terças-feiras, ao vivo, às 18h30, canal desse podcast. Quem não conhece, dá um pulo lá. O Pligley é um personagem sensacional. Ele fala tão simples, ai meu Deus, ai chupa! Então as pessoas não têm um jeito de falar e muito legal porque é um personagem que já muitas décadas atrás já falava sobre diversidade, né? Sobre a importância do ser homem, ser mulher, ser isso ou ser aquilo. É um personagem que ele já, dentro de um dos episódios, ele se veste de mulher, bota chapéu, pinta batom, né? Se maquia, daqui a pouco ele está de vestido, daqui a pouco ele está de roupa de ontem, mas ele não tem tempo ruim, né? Ele usa qualquer coisa sempre com uma qualidade, né, de simpatia.
Então, e uma vez ele explicou, falou isso, porque os clorolarianos, né, que é de onde ele veio, eles não têm definição de sexo. Então, nesse planeta de onde ele veio, todos são iguais. E todos podem fazer o que quiser. Todos podem se vestir da maneira que quiser. Isso não faz mal a ninguém, isso não é um problema. Então, só isso daí, para mim, já é uma lição de vida, né? Para a gente parar um pouco esse negócio de falar que quem você pode isso, ou pode aquilo, ou não pode. Você não pode fazer mal ao outro. Você fazer o que você quiser, se vestir da sua maneira, sendo educado, não estiver fazendo mal a ninguém, não é o problema, né? E assim, essa questão também de falar porque é homem com homem, mulher com mulher, isso aí é uma coisa assim, é o tipo de discussão que eles têm tanta coisa para discutir, muito mais séria, muito mais importante do que isso. E o Blake ele falava muito bem disso, né? Essa importância tão grande, vamos se preocupar com outras coisas, né? Tem tanta gente passando fome aí, né? Melhorar a saúde, educação, tem tanta coisa para a gente melhorar. Deixa a vida de cada um faz, né? Então, ele é muito legal por causa disso. Que é muito simpático, eu adoro fazer ele, que é maravilhoso, dá muita vida. Muito bom, legal, adoro. Primeiro lado, tá? Contratual. Desculpa. Aqui. Bem-vindo ao Juazeiro, bem-vindo ao Cariri. Obrigado. Eu tenho uma pergunta sobre a indústria da tatuagem. Eu sou um grande apreciador de filmes, séries, desenhos, e eu tenho aversão à retatuagem. Detesto, eu acho um desrespeito, assim. Entendo o que você falou. Qual é a preocupação que a indústria da dublagem tem com essa questão? Ainda mais agora com os streams e tal, que cada vez mais vão redublar e talvez até se perca aquela dublagem que a gente lembra, que a gente acha boa, porque é uma questão de dinheiro e tal, e o pessoal faz redublado, tem que pagar direitos e tal. Existe alguma coisa que vai ser feita com relação a isso? Olha, eu pessoalmente não vejo nenhum movimento nessa direção. Eu vejo que cada vez mais acontece. Eu acho que tem duas possibilidades. Uma é uma remasterização necessária por causa de áudio, onde nós hoje em dia temos um áudio que a captação de áudio hoje é muito superior ao que era antigamente, normal. E se você pegar uma dublagem que foi feita há décadas atrás, talvez ela não consiga ter a mesma sonoridade que você chegaria. Tudo bem, tem esse lado. Mas e o lado que a gente tem emocional e artístico? É muito importante também, fica guardado na cabeça, né? Então eu acho isso um problema também. Mas também não sei te dizer o que fazer em relação a isso. Tem essa questão e tem uma questão também de como você dublou para uma empresa, se outra empresa vai fazer, vai dublar aquele filme de novo, ele não poderia usar a dublagem que foi feita por uma outra empresa. Entendeu? Então acho que tem uma questão legal aí também, talvez impensa. Eu não sei, eu imagino, não posso dizer com certeza, mas eu imagino que seja por isso. Mas eu entendo sua queixa e faço por. Vou até complementar um pouquinho essa tua pergunta. Eu sou muito fã de Volta para o Futuro, cara. E assisti e vi que tinha essa questão da redublagem e me deixou muito triste também. Eu entendo o teu sentimento e concordo contigo também. Não é legal. A gente tem uma nostalgia de ver aquilo de início, depois de uma redublagem e aí fica. E às vezes a redublagem, às vezes não chega ao resultado que teve no passado, né? Artisticamente falando, assim, às vezes. Sei, tem isso. Última pergunta, pessoal. Boa tarde, eu sou Arthur, sou muito fã do seu trabalho. Arthur! E eu gostaria de saber como é o trabalho que tu mais gostou de fazer como dublador ou como diretor de dublagem. Olha, como dublador, é o que eu falei, a gente já perguntou, né? É difícil você falar uma coisa mais de postura, mas assim, o Donald é muito forte, pulando, né? Você vê como é que é isso, né? Passam 30 anos, as pessoas continuam, só vai mudando de geração, as pessoas vão gostando, né? Então tem muitos trabalhos, muito difícil falar que você mais gosta mesmo, assim. E como diretor de dublagem? Então, dirigir dublagem eu dirigi muito pouco mesmo, até mesmo por opção, porque como eu trabalho muito em outras áreas, né, eu tenho uma escola de dublagem, então eu também dou aulas de dublagem, eu trabalho não só com dublagem, mas também trabalho com audiovisual,
Então eu faço teatro musical. Então toda vez que, poucas vezes que me chamaram para dirigir, eu não fiz só, nem dirigir sozinho, só dividi a direção. Tem uma série chamada Your Honor, que é muito legal, não sei se vocês conhecem, mas se não assistam, é muito legal. Eu dirigi parte, alguns episódios dessa série. Porque direção é uma coisa que você gasta muito tempo na sua vida. Né? Você tem que ver o filme quando você vai dirigir, tem, tá? Então você precisa ver o conteúdo, assistir o conteúdo todo, estudar tudo, fazer todos os personagens que estão acontecendo, para você poder estar ali no momento que o dublador chega pronto para você ajudá-lo nas informações necessárias. Então é um trabalho que demanda muito tempo. E eu efetivamente não teria esse tempo para fazer. Então eu dirigi muito poucas coisas. Pessoal, a gente vai dar um encerramento agora, mas antes eu quero que você deixe as considerações finais. Quero agradecer, como eu falei, uma realização de um sonho para mim, para todos vocês que estão aqui também. E vamos chegar esses momentos com você também com uma Letícia, tá? Bom, claro, com certeza. Fica à vontade aí. Eu queria só agradecer novamente, viu? Dar novamente parabéns para vocês pela cidade, que é uma cidade que infelizmente eu vim rapidinho, não consegui fazer tudo, mas eu vou voltar para conhecer bem, que é uma cidade histórica e acho que a gente, o Brasil é muito rico em coisas muito lindas, então a gente tem que realmente valorizar, né? A gente tem uma universidade incrível aqui onde nós estamos, a gente tem a Federal também, né? Temos um hospital de referência aqui também, né? Tem essa questão da romaria, né? Uma coisa cultural, religiosa, muito forte. A cajueira é um patrimônio histórico da cajueira. Então, assim, queria agradecer a possibilidade de estar aqui trocando com vocês, tá? E ver no olhar de cada um de vocês o verdadeiro amor pela profissão, pelo meu trabalho. Então, eu agradeço de verdade porque quando Deus dá o direito da gente fazer o que a gente ama e as pessoas têm dado, não faz falar nada, só pode agradecer. Obrigado, gente. Eu não quero de pé, como é que a gente vai para o espaço aqui, gente? Bacana.